Olá, muito boa noite, queridos amigos da TV Século XXI. Está começando o programa Eclésia para todo o Brasil. Eu sou o diácono Eric Módulo e nesse horário nós estamos acostumados a falar sobre algum assunto relacionado ao catecismo da Igreja Católica, a história da Igreja, ou as Sagradas Escrituras, ou a vida dos santos. Aliás, o programa de hoje sobre alguns santos. Na sequência a gente já vai falar qual será o tema. Mas esse programa Eclésia é um programa de catequese, um programa sobre a doutrina católica. Estamos ao vivo com grande alegria para todo o Brasil, direto dos estúdios da Rede Século XXI. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, diácono Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Sempre com alegria e com verdadeiro entusiasmo, estamos chegando nas vossas casas com a finalidade de ajudar a ter um maior conhecimento da nossa doutrina cristã. Estamos à vossa disposição. Quero agradecer a todas as dezenas de amigos que me mandaram tantas perguntas, diácono Eric, né? Já procurei responder. Olha, quanto mais se conhece, mais se ama. Isso vale também para a doutrina cristã. Um abraço especial esta noite. Quero dar para a dona Cristina e o seu Roberto Lorenz, de Teófilo Otoni, Minas Gerais, e também para a senhora dona Maria Clemente e Fátima, do bairro Pinheirinho de Criciúma, que não perde nenhum dos nossos programas. Legal, Padre Guido. Bom, nós acabamos de comemorar, no último domingo, a festa de Todos os Santos, Na verdade, dia 1º de outubro é dia de Todos os Santos, mas a igreja transfere para o domingo seguinte. Então, no último domingo, comemoramos a festa de Todos os Santos e no programa de hoje falaremos sobre os santos do mês de novembro, Alguns santos do mês de novembro, Não dá para falar sobre todos. Vamos falar um pouquinho sobre São Martim de Lima, ou São Martim de Porres, como também é conhecido, Santa Cecília, Santo Alberto Magno, o Beato Tiago Alberione, enfim. Vamos falar sobre alguns desses santos e sobre a festa de Todos os Santos. Esse será o tema do nosso programa Eclésia dessa noite. Padre Guido, vamos já entrar no tema daqui a pouquinho? Só uma palavrinha rapidinho. Sim. Nós falamos semana passada sobre a questão dos finados, e de como a igreja faz para rezar pelas almas, mas até o dia 8 ainda dá para lucrar a indulgência plenária para as almas, Sim, o magistério da igreja, prezados amigos, determina que a partir do dia 1º até o dia 8, isto até amanhã, nós podemos lucrar a indulgência plenária aplicável única e exclusivamente às almas do purgatório. Certo. Para lucrar esta indulgência especial, temos que cumprir os 5 itens: visitar um cemitério ou uma igreja e rezar pelas almas, fazer a nossa confissão sacramental, oferecer a Santa Comunhão Eucarística em sufrágio das almas, rezar a nossa profissão de fé, isto é, o credo, e um Pai Nosso nas intenções do Santo Padre, o Papa. Gente, podemos todos fazer isso com grande facilidade. Temos todos nossos entes queridos que aguardam por este gesto de grande generosidade. Portanto, vamos fazer isso e notaremos com alegria um dia como valeu a pena a nossa indulgência plenária aplicada em sufrágio dos mortos. É isso aí, Padre Guido. Quem quiser assistir o nosso programa completo da semana passada e todos os outros, acesse o portal da Rede Século XXI na página do programa Eclésia, rs21.com.br/Eclésia é a página do nosso programa, lá no portal da Rede Século XXI. Lá está disponível o programa da semana passada, onde falamos sobre isso, também o programa sobre o Frei Galvão e todos os outros que a gente faz aqui estão lá para você assistir na íntegra, tá? Padre Guido, vamos lá, vamos falar sobre os santos do mês de novembro, mas e essa festa de Todos os Santos, qual é o sentido dela? Bom, a igreja reúne num dia só esta grande solenidade, porque os santos não são somente aqueles que são canonizados pelo magistério da igreja, mas todas as pessoas que vão para o céu são santos, mesmo não sendo proclamados santos aqui na terra. Certo. Pertencem à dimensão da igreja triunfal, formada pelas almas que estão no céu. Somente Deus sabe o número destas pessoas. E não esqueçamos, é o mesmo Jesus que fala que a vontade de Deus se identifica com a nossa santificação. Pelo fato que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus é santo, nós somos chamados a sermos santos. Interessante isso, Padre Guido? Porque certamente a gente, nessa festa de Todos os Santos, a gente comemora alguém que está lá no céu diante de Deus, que a gente não vai saber nunca nem a existência, Exato. Isso porque o chamado para a santidade, repito, é universal.
Se alguém puder me perguntar, padre, mas onde está escrito? Temos inúmeras passagens bíblicas. Pegamos, por exemplo, o último livro da Bíblia, do Apocalipse, no capítulo 7, no versículo 9, temos a resposta. E depois disso, que fala da visão dos santos, viu uma multidão tão grande de todas as línguas, nações, povos diferentes, e que ninguém podia contar. Para deixar bem claro que cada um de nós é chamado a fazer parte deste numeroso grupo que não tem um número marcado, porque somos todos chamados a sermos santos. O grande segredo para alcançar este objetivo, meus amigos, é aquele de fazer tudo para a glória de Deus. Viver sempre pensando na presença de Deus, e até os nossos gestos mais comuns e rotineiros se tornam um instrumento de grande ajuda para alcançar este objetivo. Seria o caso do diácono Eric, que estivesse aqui junto conosco, né, mesmo de uma maneira virtual, Santa Teresinha do Menino Jesus, que quando ela se retirava no seu aposento, na sua cela para o merecido descanso noturno, no mosteiro do Carmelo de Lisieux, na França, ela fazia esta bela oração: meu Senhor, o que devia fazer no dia de hoje, consegui fazer. Agora vou dormir, o meu corpo precisa de algumas horas, e vou dormir já. Porém, toda vez que durante esta noite o meu coração bater, eu ofereço como um ato de amor para você. Até o descanso noturno virava oração. Bonito. E todos nós, prezados amigos telespectadores, estamos em condições de imitar os santos através da valorização das nossas ações. Muito bonito, Padre Guido. A gente vai falar sobre alguns santos do mês de novembro. Antes da gente entrar propriamente dito, lembrar alguns desses importantes santos. No mês de novembro, também no dia 9, a gente lembra, a liturgia lembra da Igreja Mãe, vamos dizer assim, né? Da sede, né? Da Igreja, a sé apostólica do Bispo de Roma, que é o Papa. Aliás, numa igreja onde tem enterrado dois importantes santos, né, Padre Guido? Os dois João. É verdade. João Evangelista e João Batista. Sim, esta grande basílica foi construída pelo imperador Constantino, quando ele baixou um decreto de liberdade de culto dos cristãos. Olha, dá de ver agora esta imagem. A gente vai botar no ar daqui a pouco? A gente põe, diretor? A gente tem uma imagem da Basílica. Ah, então põe pra gente um trechinho aí, por favor, enquanto a gente fala aqui, porque a gente tem uma matéria que a gente fez lá, tá aí, ó, na Basílica de São João Latrão, né? Tá lá na frente. Como o Padre Guido estava explicando, é a Igreja Mãe, né, Padre Guido, da igreja, de toda a fé católica. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma matéria lá, daqui a pouquinho a gente lembra desse detalhe. Mas então na liturgia está presente isso, Padre Guido? Sim, no dia 9 de outubro, a igreja comemora a dedicação desta grandiosa basílica. Perdão, Padre Guido, 9 de novembro. De novembro, obrigado. A dedicação desta grandiosa basílica, que é o marco da vida cristã. Certo. Já estamos no ano 313 e o imperador Constantino mandou construir, mas foi exatamente sob inspiração da mãe dele, que é Santa Helena. Certo. E é interessante, né, Padre Guido, que na matéria a gente mostra isso. Aliás, eu falei agora há pouco do portal da Rede Século XXI. Essa matéria que a gente está mostrando algumas imagens aí para vocês, está disponível também para assistir lá no nosso portal da Rede Século XXI, rs21.com.br/eclésia. Uma matéria exclusiva, um programa que fizemos sobre a Basílica São João Latrão. Tem mais imagem para a gente aí, diretor? Coloca para a gente um pouquinho mais, algumas imagens aí. Tá aí, ó. Padre Guido, é belíssima essa igreja. Esse é o antigo Palácio Papal, que por 1500 anos o Papa viveu aí. Está lá fazendo essa matéria. A fachada dessa matéria, dessa basílica, Padre Guido, de certa forma, lembra um pouco a Basílica de São Pedro, né? Sim, exato. Inclusive, a pessoa até que confunde uma com a outra, não? Primeiro foi construída esta basílica, né, de São João de Latrão. Depois, o Papa Júlio II construiu a Basílica de São Pedro, né? E esta basílica, prezados amigos, é um marco na história da vida cristã, porque finalmente até os cristãos tiveram liberdade de expressão do culto. Algumas dezenas de anos depois, no ano 381, o imperador Teodósio chegou a proclamar a religião cristã como religião oficial do Império Romano. Muito bem, então no dia 9 a igreja lembra, né? Nós vamos rezar, inclusive,
no dia 9 na liturgia, lembrando também a construção dessa igreja. A matéria completa, como eu disse, você assiste lá no portal da Rede Século XXI, na página do programa Eclésia, que já exibimos aqui em outra oportunidade. Ô, Padre Guido, e no dia 3 de novembro, qual é o santo que a gente comemora? Já comemoramos, na verdade. Já passou, exato. É São Martinho de Lima ou de Porres, estamos no Peru. Certo? É um grande santo religioso que pertencia à ordem dos dominicanos. Ele preferiu, quando entrou neste mosteiro, neste convento, sentiu uma grande vontade de doar-se aos pobres. Certo. Fez questão de dedicar-se inteiramente, atendia centenas de pessoas. Era também como um farmacêutico, um enfermeiro, cuidava até das feridas dessas pessoas. Muita gente batia na porta do mosteiro à procura de um alimento, etc. E ele sempre pronto. Diz a história, minha gente, que trabalhava no jardim, na portaria, era também no cineteiro, ele que dava o sinal da disciplinar, cortava o cabelo dos 200 monges do convento. Olha que pormenor. Até isso, né? E quando lhe fizeram a proposta de fazer os estudos e continuar para tornar-se sacerdote, ele optou para permanecer como um religioso. Simples. Interessante um pormenor. O carisma dos padres dominicanos é exatamente o carisma da pregação da palavra de Deus. Aliás, o nome dele é Ordem dos Pregadores, né? Exato. E Martinho de Torres fez questão de mostrar com o seu testemunho o valor da pregação falada. Bonito isso, Por isso, sim, foi um grande santo, venerado pela Igreja e, sobretudo, um homem de grandíssimo exemplo. Gente, ele chegou às vezes a ganhar bronca, desculpe a expressão, a bronca do seu superior, porque para atender aos pobres, ele chegava até na cozinha, tudo que encontrava, carregava e dava para os pobres. Mas mesmo com a bronca, nunca faltava comida. A providência diácono ele que surpreendia diariamente até aqueles monges, porque mesmo com tanta fartura que dava aos pobres, não faltava comida também para eles. Né? Bonito, né? Ele nasceu, então, em 1579 e morreu em 1639, né? Esse santo peruano, né? Nosso país vizinho, o Peru, São Martinho de Lima, né? Também conhecido como São Martinho de Porres, como o Padre Guido disse. Né? E não esqueçamos que a cidade de Lima deu também uma grande santa, né? Santa Rosa. Aliás, Santa Rosa de Lima é a primeira santa nascida no continente americano, né? Exato. Bonito. Ô, Padre Guido, agora sabe uma coisa que eu queria comentar, pensando ainda na vida de São Martinho de Lima? Há uma lenda, uma besteira que a gente encontra aí. Alguns professores, inclusive, repetem isso em sala de aula, especialmente aqueles que não têm muito apreço pela verdade histórica, vamos dizer assim. Algumas pessoas vão dizer assim, olha, a Igreja Católica antigamente acreditava que os negros não tinham alma, maltratavam, etc., incentivavam a escravidão. A gente está diante de um exemplo aqui, Padre Guido, alguém que nasceu em 1579, né? Ou seja, não fazia tanto tempo assim que o Brasil ainda nem tinha sido descoberto, né? E morreu em 1639, ou seja, num tempo que havia escravidão, né? E a gente tem um santo da igreja desse período. São Benedito também, né? Mais ou menos, não me lembro agora exatamente a data de nascimento de São Benedito, mas não está muito longe aqui desse período. Ou seja, Padre Guido, que besteira é essa que as pessoas acreditam dizem que a igreja acha que antigamente os negros não tinham alma? Está completamente errado, né? Aliás, diácono Eri, que não sei se nossos amigos acompanham, durante a jornada, frequentemente, tem aquelas mensagens sobre o santo do dia. Certo. A igreja canonizou inúmeros santos africanos, ainda dos primeiros séculos, já ainda no tempo das perseguições de gente. Absolutamente infundada esta expressão, né, digamos assim, de segregação, a gente não considerava, não. Gente, somos todos filhos de Deus, né? Vamos superar este conceito e procuremos ter sempre um grande respeito recíproco. São Benedito, só confirmando aqui, nasceu no ano 1524, São Martinho de Lima nasceu no ano 1579, e quando alguém falar para você isso, olha, a Igreja Católica, antigamente, né,
apoiava a escravidão, acreditava que os negros não tinham alma. Você fala assim, como é que a igreja vai acreditar que um negro não tinha alma se tinha santos negros canonizados, como é o caso, por exemplo, de Martinho de Lima, como é o caso, por exemplo, de São Benedito, como é o caso do Beato Padre Vítor brasileiro, que chegou a ser escravo, Padre Vítor brasileiro. Uma hora a gente fala sobre ele aqui, o Beato, nascido aqui no Brasil, né? E mesmo assim conseguiu ser sacerdote e é Beato da igreja. Então isso é uma bobeira, uma besteira tremenda, que vale aqui o nosso comentário, porque realmente tem muita gente que fala da igreja sem conhecer, mas às vezes de propósito também, né? Para acabar distorcendo um pouco a verdade de fé de maneira até desonesta. Especialmente isso acontece em sala de aula, infelizmente. Bom, Padre Guido, vamos dar na continuidade aqui, sequência então. Sim. Depois, né, no calendário agora do mês de novembro, depois que nós falamos um pouquinho aqui de São Martinho de Lima, tem um outro santo da sua terra, seu conterrâneo, Padre Guido, que é no dia 4, né? 4 de novembro. Quem é, Padre Guido? 4 de novembro é o grande padroeiro, né? É São Carlos Borromeo, né? Bispo da diocese de Milão, da Itália, da minha terra, né? Um homem, gente, que viveu somente 46 anos, mas que foi um verdadeiro pastor a serviço do rebanho que Deus entregou aos seus cuidados pastorais. Um homem que viveu uma época muito delicada na história da igreja, certo. porque na sua juventude ele pôde acompanhar os trabalhos do famoso Concílio de Trento. Certo. Porque que foi a resposta que a igreja deu ao movimento da reforma protestante quando se apresentaram novas religiões, entre as quais o luteranismo, calvinismo e anglicanismo, né? Certo. Portanto, este homem que foi eleito sacerdote e devido às suas qualidades, logo foi até consagrado bispo, percorreu a sua diocese várias vezes, fiscalizando, incentivando, corrigindo, sobretudo, né, para que a doutrina fosse anunciada, e foi ele que lançou uma ideia dentro do Concílio de Trento que virou um documento aprovado plenamente, isto é, a ideia de construir casas para preparar os jovens a serem padres, portanto, seminários. Quer dizer, o primeiro bispo, né, que organizou um seminário do jeito que a gente conhece, um seminário, né, preparação dos estudantes para se formarem sacerdote, foi São Carlos Borromeu. Sim, exato. Institucionalizou, digamos assim, né, a formação dos jovens candidatos ao sacerdócio. Antes, alguém poderia perguntar, padre, e antes, como é que se fazia? Os jovens frequentavam, digamos assim, sacerdotes qualificados, né, que conheciam determinadas disciplinas de teologia e de filosofia, e quando estavam mais ou menos na altura de poder exercer o ministério do sacerdócio, o sacerdote o apresentava ao bispo, e o bispo, acreditando plenamente, o consagrava. Padre Guido, o São Carlos Borromeu, ele nasceu em 1538, 1538, na cidade de Arona. Arona é a região metropolitana de Milão? Sim, exato, uns 40 quilômetros da cidade de Milão, na diocese, naturalmente. E até hoje tem um monumento que lembra um pouquinho o monumento de Padre Cícero, aqui no nordeste do Brasil. É uma estátua bem grande. Bem altona, é chamado em língua italiana Carlone. Carlone, San Carlone. Entendi. Exato. É uma cidade muito humilde, mas foi aí que ele nasceu. Aliás, Padre Guido, a cidade que o senhor nasceu também é da região metropolitana de Milão, né? Como é que é o nome da sua cidade mesmo? Chiari. Chiari, sim. Bom, a diocese de Milão é muito grande. É a maior diocese da Itália, inclusive até hoje chega na Suíça. Nossa, uma diocese Tem várias bem grande. cidades da Suíça que pertencem à diocese de Milão. A diocese de Milão, inclusive, tem aquele rito próprio, que é o rito ambrosiano, que Santo Ambrósio fundou, né? Santo Ambrósio foi o formador de Santo Agostinho, né? Até hoje, né, Padre Guido, o clero dessa diocese celebra no rito ambrosiano, perfeito. Né? Foi ele que batizou também Santo Agostinho, né? Santo Ambrósio, é verdade. Exato, batizou. Olha só, gente, terra de grandes santos também lá, né?
e que Deus continue abençoando também naquela diocese. Ô, Padre Guido, então, assim, o São Carlos Borromeu, esse exemplo de bispo, né, que nasceu em outubro de 1538, faleceu em 1584. Só para ter uma ideia aqui, deixar bem claro o que o Padre Guido falou, o Concílio de Trento começou em 1545 até 63. Até 63, 1563. Sim. Ou seja, boa parte da vida desse bispo foi para viver e botar em prática a chamada Contra-Reforma, como o senhor disse, que Perfeito. O Concílio de Trento também organizou, né? Foi. E, Diaconelli, vale a pena lembrar que a situação até da Igreja, seja na Itália como também nos demais países da Europa, não era das melhores. O século XVI foi marcado por um momento muito delicado na história, né? E, por exemplo, somente na Itália havia, naquela época, 5 papas ao mesmo tempo. Certo. E uma das primeiras coisas que o Concílio de Trento fez, acabou com os 5, se destituiu todos os 5. Nenhum dos 5 foi considerado como verdadeiro papa. Com isso, quero responder a uma pessoa que me mandou até um e-mail querendo saber qual dos 5 foi confirmado papa. Nenhum. Nenhum, né, Padre Guido? Nenhum. Todo mundo foi colocado de lado. Pois é, realmente tempos difíceis, mas essa contra-reforma católica, primeiro que não foi apenas um evento puramente humano, né? Foi a inspiração de Deus. Muitas ordens importantes da igreja nasceram nesse período, para citar apenas a ordem dos jesuítas, né? Nasceu nesse período da Contra-Reforma e foi muito importante. São Carlos Borromeu é mais um desses personagens, esse bispo que foi o primeiro a organizar um seminário, como a gente disse agora há pouco, da maneira que a gente conhece, né? Que belíssima ideia ele teve. Pegou essa ideia, né, Padre? Está até hoje, assim. Né? Graças a Deus, porque, gente, a instituição dos seminários foi uma solução ideal para a formação e preparação do seminarista diante do seu ministério, né? E olha, está de pé não somente na Itália, mas no mundo inteiro até hoje. Padre Guido, vamos agora falar sobre um outro santo do mês de novembro, outro bispo também. Esse Sim. Foi um gigante na igreja, hein, Padre Guido? Exato, bem no dia que nós celebramos a proclamação da República, o dia 15 de novembro, celebramos a festa de Santo Alberto Magno. Certo. Certo, que ele viveu 74 anos, o 1206 até 1280. Ele também era religioso da mesma ordem de São Martinho de Porres, da ordem dominicana, né? Foi um bispo, foi cientista ed é considerado, ganhou o título, inclusive, de doutor da Igreja, né? Certo? É um homem que dedicou a sua vida a saber, digamos assim, transmitir como a importância de unir e conjugar a fé com as obras, a fé com a ciência. Portanto, é um homem que se destacou até diante da disciplina de mecânica, zoologia, botânica, meteorologia, agricultura, física, tecelagem, navegação e, digamos, e outras artes ainda. Um grande cientista. Gente, ele foi consagrado bispo por merecimentos pessoais, para a sua capacidade, etc. E ele pediu ao Papa e foi atendido ao certo ponto de ser dispensado do episcopado para se dedicar mais ainda a cultivar as ciências. Inclusive, ele deixou uma frase muito famosa: a minha intenção última está na ciência de Deus. Bonito isso, muito bonito. Isto é, ele estava plenamente ciente que os dons que Deus dá à pessoa humana, sobretudo a inteligência, a vontade e a liberdade, quando são desenvolvidos para o conhecimento, levam a um crescimento da nossa cultura e quanto mais nós conhecemos, mais amamos. Olha, Padre Guido, eu acho Santo Alberto Magno, acho não, ele foi realmente um gigante. O senhor já falou bastante coisa que ele fez, um grande cientista. Eu lembro ainda que ele teve uma colaboração também no campo da química, né? Foi ele que descobriu o arsênio, né? Foi o Santo Alberto Magno que descobriu o arsênio, que é usado, por exemplo, para conservar couro ou madeira, né? Então ele teve essa colaboração também. E tem uma colaboração na filosofia interessantíssima, né? Pois ele, por exemplo, o Santo Alberto, foi o primeiro que começou a estudar de maneira séria, de maneira profunda, a obra de Aristóteles, né?
o antigo filósofo grego. Ele também estudou a obra de dois importantes pensadores, Avicena e Averroes, que são dois pensadores árabes, filósofos árabes. Aliás, essa palavra Avicena, né, deu origem à palavra medicina em língua portuguesa, pois era um filósofo alaudista e também médico importante, né, da Idade Média. E Santo Alberto Magno estudou as obras também de Avicena e Averroes. Mas esses estudos relacionados a Aristóteles influenciou um discípulo de Santo Alberto Magno, Padre, que eu queria que o senhor dissesse para a gente quem que é o pequeno discípulo de Santo Alberto Magno. É uma pessoa de algum certo destaque na história da humanidade, não só da igreja. Exato. De quem que ele foi formador, Padre Guido? São Tomás de Aquino. Né, gente, que nós estudamos em teologia, né? Seguimos o caminho, né, da Summa Teológica, e São Tomás de Aquino foi aluno, né, de Santo Alberto Magno, né? Portanto, gente, estamos diante de craques, digamos assim, de pessoas de grande destaque, mas que usaram a inteligência com uma profunda humildade, sabendo, digamos assim, defender sempre a obra-prima de Deus e, sobretudo, orientando para o autor da mesma ciência. Por isso que as grandes descobertas e a contribuição que Santo Alberto Magno deu à ciência é interpretado exatamente como uma contribuição para o conhecimento de Deus. Ô, Padre Guido, nós dissemos no bloco anterior, né, sobre Santo Ambrósio e Santo Agostinho, né? Mestre e o aluno, né? Ambrósio e Agostinho. E agora falando sobre Santo Alberto Magno e São Tomás de Aquino, também mestre e aluno, né? Exato. Esses 4 santos que nós citamos são doutores da Igreja, né? Aliás, Santo Alberto Magno foi proclamado doutor da Igreja em 1931 pelo Papa Pio XI. Em 1931 foi o Papa Pio XI que o proclamou doutor da Igreja. Mas o que significa ser doutor da Igreja, Padre Guido? Para dar exemplo desses 4 que a gente está falando. Olha, doutor significa alcançar um grau de destaque exatamente na santidade de uma pessoa, não somente pelas qualidades pessoais, mas sobretudo pelo sentido que os doutores dão às coisas que realizam. Por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, que não escreveu nenhum tratado de teologia, também é considerada como doutora da Igreja. Que teve uma colaboração original, vamos dizer assim, para o cristianismo, Sim. Padre Guido? Santa Teresinha lançou, por exemplo, a pequena via, o pequeno caminho para alcançar a santidade. Isto é, valorizando tudo para dar glória a Deus, até o ponto que ela chegou a dizer: eu quero ser considerada um brinquedo nas mãos de Jesus. Isto é, tudo que eu faço é para que ele fique contente de mim. Até as coisas mais comuns. Quando chegava no refeitório, a oração que ela fazia na hora de alimentar-se com as demais religiosas era a seguinte: Senhor, eu tenho que alimentar o meu corpo, cada colher de sopa que eu tomar, ofereço como um ato de amor. Gente, uma oração que cada um de nós pode fazer. E daí exatamente que nós aprendemos a sermos santos através do exemplo de pessoas que, fazendo isso, alcançaram um nível muito alto de destaque na igreja. Interessante, hein, Padre Guido? De milhares de santos e beatos que tem na igreja, 36 foram declarados doutores. 36. Apenas 4 mulheres. Padre Guido já disse de uma delas, né? Santa Teresinha do Menino Jesus. Sim, Santa Teresa de Ávila também, as duas do Carmelo. As 2 Teresas do Carmelo são doutores da igreja. Depois temos Santa... Da sua terra, Catarina de Sena. Santa doutora da igreja, Santa Catarina de Sena, junto com São Francisco de Assis, são os 2 padroeiros da Itália, né? E a última santa doutora da igreja, mulher, é Santa Hildegarda, que foi Bento XVI que a proclamou, né? Exato. 4 mulheres. A gente falou de 4 homens aqui, falando agora de 4 mulheres, mas são 36 ao todo, né? Mas tem muitos outros santos riquíssimos. São Beda Venerável, da igreja primitiva, São João Crisóstomo. Quem mais, Padre Guido, doutores da igreja, para lembrar aqui de cabeça? Santo Efrem, diácono, né, doutor da igreja, enfim, é uma riqueza mesmo lembrar dos doutores da igreja, que maravilha. Então, Santo Alberto Magno, um doutor da igreja, esse gigante que a gente está lembrando agora no mês de novembro. Padre Guido, no dia 21 de novembro, tem uma festa na liturgia, né, que é a festa da apresentação de Nossa Senhora no templo, né?
Eu queria perguntar para o senhor, nós temos documentos que atestam, dá para saber, do ponto de vista histórico, que Nossa Senhora foi realmente apresentada no templo? Não, Diácono Eric, não temos documentos históricos, mas temos evangelhos apócrifos. Apócrifo significa escondido, isto é, evangelhos que a Igreja respeita, mas que não considera como divinamente inspirados. Num destes evangelhos apócrifos está escrito que Maria, com a idade de 3 aninhos, foi levada pelos pais, Ana e Joaquim, até o templo de Jerusalém e conseguiu, olha o que está escrito neste evangelho, conseguiu subir sozinha todos os degraus do templo. Lá em cima ela foi acolhida para ser instruída, para permanecer lá no templo. E diz ainda este evangelho apócrifo que todos os dias, lá na hora do almoço, descia um anjo do céu para dar a comidinha para esta menina. Repito, não é um evangelho considerado como divinamente inspirado, mas tudo diz que Nossa Senhora, seguindo, digamos assim, as ordens jurídicas da época, foi apresentada ao templo e foi educada no templo. Até quanto tempo ela ficou no templo? A história diz que uma menina saía de lá com a idade já do casamento. Naquela época, as meninas casavam geralmente com 13, 14 anos. Certo? Tantas vezes, prezados amigos, quando nós até representamos na iconografia São José, o apresentamos como um velhinho, cabelinho branco, como Padre Guido, né? Segurando um menino, Jesus no colo, parece o vô com um netinho, e não o pai com um filho, né? José devia estar com 18 anos quando casou com Nossa Senhora. Você é jovenzinho, né, Padre Guido? Sim. Ô, Padre Guido, tem uma outra figura importante, né, um personagem, uma santa da história da igreja importante agora também no mês de novembro. A padroeira, nós falamos aqui de piano, Padre Guido, o senhor é músico? O senhor é músico? Né? Sim. Padroeira dos músicos, Santa Sim. Cecília, Padre Guido. Santa Cecília, sim. Inclusive, Diácono Eric, o Conservatório de Roma, onde me formei em piano clássico, é dedicado a Santa Cecília. Conservatório Santa Cecília. Olha que interessante. Estamos nos primeiros séculos da história cristã, quando sopravam muitos ventos contrários à igreja, isto é, havia grandes perseguições contra os cristãos. É aí que se destaca Cecília, certo? Que é sempre representada com um instrumento nas mãos, ou uma cítara, ou uma harpa, né? É considerada padroeira de todos os músicos, mas também entrou na tradição, até temos algumas coisas que confirmam isso, que ela cantava e elogiava a Deus, inclusive até na hora mesmo do martírio. O corpo de Santa Cecília está sepultado nas catacumbas, nos arredores de Roma. Provavelmente ela foi martirizada por volta do ano 76 ou 180, na época do imperador Marco Aurélio, né? É bonito a gente ter como padroeiro todos os músicos cristãos, e não os cristãos também, né? Ele é padroeiro de todos os músicos. De alguém que cantou a Deus, inclusive, na hora da morte, né, Sim, Padre Guido? Exato. As pessoas naquela época tinham essa relação, os cristãos naquela época tinham essa relação do perigo iminente com a morte, mas não necessariamente isso tirava a paz, né, Padre Guido? Exato. Mas o fato de louvar a Deus, porque estavam indo, através da morte, estavam indo ao encontro direto com Deus. Portanto, entrou no céu, como se diz, louvando a Deus e cantando. Olha também aquele santino se apresenta ou num piano, ou numa órgão, ou uma cítara nas mãos. Como a gente está vendo ali a imagem, inclusive, de Santa Cecília. Exato. Né? Aliás, ela é a santa, né, Padre Guido, que mais tem basílicas dedicadas a ela em Roma. Em Roma, né? sim. Puxa vida. É muito venerada, inclusive o nome de Cecília, na cidade de Roma, é um dos primeiros nomes femininos mais comuns. É o mais comum? Sim. Tem outra coisa interessante a Santa Cecília também, que é a primeira santa que se tem notícia, né, de que o corpo tenha ficado incorrupto, né? São muitos santos que têm um corpo incorrupto na igreja, né? Como um fenômeno místico mesmo, e provando a santidade. E é atribuída a Santa Cecília, a primeira santa que foi encontrada com o corpo incorrupto, né, Padre Guido? Sim, um pormenor interessante, na catacumba de São Calixto,
em Roma, onde tem os restos mortais, sempre representada nas pinturas com 3 dedos assim na mão direita e a mão esquerda com um dedo só, representada assim, para dizer que ela sempre defendeu o mistério da Santíssima Trindade, né? Um Deus em 3 pessoas. Bonito isso, né, Padre Guido? Defendeu isso, porque ela recusou de oferecer o incenso aos falsos deuses. Então, dia 22 de novembro é o dia que nós lembramos a memória de Santa Cecília, né? Padroeira da música sacra e dos músicos. Né? Tem muito músico aí que talvez não conheçam bem a história de Santa Cecília. Vale a pena, viu? Uma pesquisa, conhecer um pouco mais sobre a padroeira desses importantes artistas, né? Na história da igreja e na história da humanidade. Mas antes do Natal, vamos tocar mais uma musiquinha para aquela pessoa. É verdade, né? vamos tentar fazer essa oportunidade que o senhor tocar mais uma música pra gente. Porque quem perdeu essa oportunidade, outro dia nós colocamos um piano aqui, certo. E o Padre Guido tocou aqui ao vivo pra gente, foi bem interessante essa ocasião. E outros programas aqui da casa, o senhor já tocou também, especial aqui de Natal da TV, enfim. O Padre Guido é um bom músico, viu? O Padre Guido é um bom músico. Aliás, Padre Guido, o senhor falou que o senhor se formou em música na Itália? Sim, exato. O senhor estudou lá na Itália. Na Itália, o senhor teve como professor, a gente sempre brinca aqui, mas é verdade, o senhor foi aluno do Papa Bento XVI. Sim. Ele também é um grande pianista, né? Não somente Diácono Érico, mas também como Papa não deixou esta arte também. E muitas vezes foi visto, e continua até hoje, ele tocando piano acompanhado por alguém que toca o violino. Olha que bonito, Sim, né? sim. Bom, faz parte um pouquinho, Diácono Érico, da cultura europeia, né? O cultivo da música clássica. Certo? É um belíssimo costume que não pode ser esquecido. Eu entrei várias vezes, quando ele era cardeal, no escritório dele, sempre com música clássica como no fundo, assim. Que uma maneira de acolher as pessoas. Assim. Muito interessante conhecer esses detalhes desse grande homem da igreja, nosso querido Papa Emérito, Papa Bento XVI, que foi professor aqui do Padre Guido. Padre Guido, nós estamos caminhando já para o fim do programa, mas dá tempo de fazer um comentário ainda sobre o beato Tiago Alberione, que a gente lembra no dia 26 de novembro. Exato, o padre Tiago Alberione, italiano Giacomo Alberione, é beato até hoje, né? Está vendo uma foto dele. Exato, ele foi fundador da grande família paulina. Certo? Ele nasceu em 1884 e faleceu em 1971. Eu era teólogo quando ele veio falecer. E o carisma que ele recebeu exatamente na passagem do século, do 1800 para o 1900, foi aquele de transmitir a palavra de Deus usando os meios de comunicação, digamos, que estavam a serviço do povo. E, portanto, trabalhou com livros, slides, cinema, rádio, etc. e companhia. Fazer com que em tantos idiomas do mundo todo pudesse ter um conhecimento da palavra de Deus. Gente, é um carisma muito belo a serviço da igreja, né? Lembro até, Diácono Érico, um pormenor, não sei se tem um instantinho para contar, quando ele veio falecer... O senhor estava lá na missa de corpo presente quando ele faleceu? Sim, exato, estava no 2º ano de teologia. Em 1971, né, Padre? 71, exato, na Basílica de São Paulo, de Roma, foi celebrada a Santa Missa de Corpo Presente, presidida pelo saudoso e hoje beato Papa Paulo VI. Havia mais de 300 sacerdotes paulinos concelebrando a Basílica superlotada e havia uma grande expectativa naquela Santa Missa, porque, conforme o desejo do padre Tiago Alberione, seria lido publicamente durante aquela missa de corpo presente o testamento dele. E quando chegou o momento do Evangelho, se apresentou no altar o superior geral da família paulina, com o advogado nas mãos esta carta com o testamento. Havia uma grande expectativa porque se pensava, quem sabe que ele vai anunciar publicamente quem vai ser o seu sucessor. Nada disso, minha gente. Veja o que este homem escreveu no testamento. Somente uma frase. Na hora da minha morte,
não quero um travesseiro no caixão para reclinar a cabeça, mas uma Bíblia aberta. Olha que interessante. Diácono Eric foi atendido na hora. Tirar no travesseiro e colocar uma Bíblia bem volumosa, e até hoje o beato Tiago Alberione está sepultado tendo a cabeça dentro da Bíblia, a palavra de Deus, para a qual ele consagrou o ideal da sua vida. E o senhor estava lá para testemunhar essa expectativa Sim. dessas pessoas. Que honra, Padre Guido, que legal. Foi. Lembrando que a família Paulina, né, tão conhecida das Irmãs Paulinas, que tem um trabalho de comunicação muito intenso, tudo mais, o nome é Pia Sociedade de São Paulo, né? Foi fundado no ano de 1914 pelo beato Tiago Alberione, belíssima obra da igreja. Padre Guido, a gente não tem mais tempo, nós já estamos terminando o programa. Queria, por gentileza, que o senhor nos desse a bênção. E lembra aqui, nossos amigos telespectadores, que o assunto da semana que vem também está relacionado às vidas dos santos, mas uma outra ótica. O Padre Guido, que já trabalhou em 5 causas de canonizações e beatificações, no programa da semana que vem vai contar para a gente esses passos. Como é que é possível alguém que é candidato a santo chegar até ser canonizado, né? Os passos para a canonização e beatificação de uma pessoa será o assunto do programa Eclésia da semana que vem. Mas hoje a gente não tem mais tempo. O senhor nos dê a bênção, por favor. Semana que vem vamos falar, né? Um abraço ao meu amigo Adalberto, dona Ladiga Ambolonga, como também a dona Cristina, doutor Carlos, a Juliana e a Luciana de Bauru. Para todos vocês, prezados amigos, desejo muita paz, muita serenidade, com a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.